Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Um muito bom dia para você nessa manhã de domingo. E eu quero convidar vocês já, sem demora, a abrirem a Bíblia de vocês em mais um salmo de peregrinação, mais um cântico de peregrinação, Salmo 126. Salmo 126. Esse salmo que é muito conhecido de todos nós. Por muitas vezes você já deve ter recitado esse salmo, às vezes sem saber que ele é o Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. Abra aí sua Bíblia, nós vamos ler o salmo completo. Quero convidar você aí, junto com a tua família, junto com quem você está, para nós lermos essa porção da palavra de Deus juntos. Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Pai querido, fala conosco, Pai. Fala conosco. Como o Senhor já tem falado através dos cânticos, das orações, das palavras que já foram ditas essa manhã. Fala agora através deste salmo. Fala ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós somos seres sonhadores. Nós sonhamos desde pequeno, desde criança nós sonhamos. Esses sonhos, eles vão ganhando outras formas. Não só o sonho que nós sonhamos quando estamos dormindo, mas o sonho que nós começamos a projetar, planejar. Nós começamos a aprender a sonhar em coisas que podem se tornar reais, a ter sonhos que podem ser reais. Então nós começamos a investir nesses sonhos. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente começa a investir em sonhos para que eles se tornem reais. Alguns nós categorizamos como sonhos impossíveis. Outros nós dizemos, não, esse é um sonho possível, eu posso lutar por ele. E aí nós começamos a lutar por esse sonho. E há na nossa estrada um investimento de corpo e alma para que esse sonho aconteça. Ele pode ser um sonho familiar, ele pode ser um sonho profissional, ele pode ser um sonho acadêmico, ele pode ser um sonho, inclusive, espiritual. E você começa a sonhar, e você começa a pedir a Deus, inclusive, por esse sonho. E pede, então, que Deus abençoe esse sonho. Pede, inclusive, que Deus realize esse sonho. Dependendo do seu comportamento, você pode achar que isso está muito longe de você e você espera então só que um milagre possa realizar esse sonho. Mas talvez você pense diferente, que um milagre pode ser eu trabalhando e agindo em favor desse sonho, eu vou aprendendo a tornar esse sonho cada vez mais real na minha vida. O fato é que nós sonhamos. E esses sonhos meio que dão um sentido para a nossa caminhada, meio que dão um significado para a nossa estrada. Eles meio que revelam um propósito. Eu sonho com isso um dia, e isso meio que se torna um objetivo, um caminho a ser trilhado. E nós, então, começamos a investir esforço mental, físico, intelectual, espiritual. Nós começamos a investir tudo nesse sonho. Dependendo da qualidade desse sonho, sonho egoísta, sonho altruísta, enfim, nós vamos dedicar a nossa vida para esse sonho. O problema é que há na nossa caminhada, na nossa jornada, momentos em que nós somos desafiados a enfrentar o medo e a angústia de que esses sonhos nunca vão se realizar. Os desafios são justamente porque os sonhos são categorizados como sonhos porque são algo difícil a se alcançar ou algo tão bom que eu nem poderia imaginar como seria viver isso. É um sonho. Por quê? Porque não poucas vezes, muitas adversidades vão surgir impedindo você de realizar o sonho.
Muitas vezes a vida, e não raras as vezes, talvez quase todas as vezes, a vida vai te exigir uma disciplina para que se realize o tal sonho. Seja passar na prova do vestibular, seja entrar na faculdade que você deseja, seja conseguir o seu automóvel, a sua casa própria, seja casar-se, seja ir para lugares no planeta que você deseja, seja um cargo na empresa, uma função, um trabalho que você sempre ansiou, seja qual for o seu sonho, vão surgir momentos na sua vida que você vai ficar desesperado. Desesperado no sentido de que há tantas coisas, há tantas adversidades que vão exigir tanto de você que você vai ter que lutar contra elas. E você vai pegar e reunir todas as suas forças em busca desse sonho, dependendo de quão obstinado você for e de quanto importante é esse sonho para você, ou de quanto faz sentido esse sonho para você ser alcançado, você vai renunciar, você vai se abster, você vai lutar, você vai se disciplinar a buscar esse sonho para que ele se realize. E os sonhos, conforme a gente vai realizando eles vão trocando, vão ganhando outras formas. E vai aparecendo novos sonhos, e novos desafios, e novas perspectivas, novos jeitos de você fazer aquilo acontecer. Não é raro de ver quantas vezes nós abrimos mão de muitas coisas para que sonhos se realizassem. E quantas vezes nós abrimos mão de muitas coisas para que eles nunca se realizem, talvez. O fato é que nós investimos isso. Mas parece... E observando a humanidade, parece que existe um momento na nossa alma, no nosso intelecto, na nossa mente, no nosso coração, que há um limite. Que parece que o sonho, ele se torna impossível quando esse limite é rompido. Quando o que a gente chama poeticamente de quando a nossa alma quebra. Quando a nossa alma se parte. E o sonho se torna um pesadelo. E nós desistimos. E ao desistir do sonho, nós começamos a viver como que seres sem propósito, sem sentido. Então nós aprendemos que, na verdade, os campeões, aqueles que vencem, aqueles que chegam fervorosos na luta, são aqueles que insistiram, que lutaram, que não desistiram, que levantaram, que aprenderam a apanhar, que aprenderam a suportar. Na física, você vai aprender que esse nome é dado, existe um termo dado aos metais para capacidade de suportar pressão suficiente antes que se quebre. Chama ductilidade. É essa qualidade, essa classificação, essa característica de metais que tem capacidade de suportar muita pressão até que se quebre. Me parece que cada um de nós temos o nosso nível de ductilidade. Nós temos aí algo que quebra a nossa alma e que faz com que a gente caia em depressão, que caia em desespero, que caia em angústia, medo, porque os nossos sonhos foram frustrados e parece que chegou no momento que eu não aguento mais. Parece que todos nós temos um limite. Todos nós vamos ter esse limite que vai quebrar a nossa alma e vai fazer com que a gente caia no chão de joelhos. Muitos vão ficar ali e vão encerrar. Vão viver a vida como se nunca tivessem sonhado. Vão começar a cometer os mesmos erros do passado. Vão voltar a viver um ciclo medíocre e deixar que a vida leve e seja o que Deus quiser. Ou seja o que a vida quiser. Essa é a realidade de todos nós humanos, mas existe uma realidade dos discípulos de Jesus, que os discípulos de Jesus encontraram. A realidade de sonhos que não são nossos. A realidade de sonhos que são plantados no nosso coração. Sonhos que não morrem. E quando nós somos restaurados, nós recebemos esse sonho. O sonho de uma vida mais que abundante. O sonho de uma vida que vai para além de finais, como esse que eu falei agora. O que está acontecendo no Salmo 126? O povo hebreu está cantando sobre a alegria de ter sido liberto do cativeiro babilônico. Por muitos anos, o povo hebreu ficou cativo
escravizado da Babilônia. E enfim agora, depois do decreto do rei Ciro, o povo hebreu está voltando para casa, está voltando para suas terras, está voltando para sua cultura, está voltando do cativeiro, está liberto finalmente. O rei Ciro, esse rei da Pérsia, ele foi muito conhecido pela sua política de respeito aos subjugados. Então ele fazia com que os povos voltassem às suas terras, às suas práticas religiosas, que pudessem viver livremente. Então ele tinha essa política a fim de conquistar a simpatia dos seus dominados. E ele assina esse decreto libertando o povo hebreu, e milhares de hebreus voltam à sua terra. Voltam a Sião. E por que a Bíblia fala de Sião? Sião é esse monte onde Jerusalém está construída. E quando ele diz estamos voltando a Sião, ele está dizendo estamos voltando para Jerusalém, estamos enfim voltando a viver. E isso parecia um sonho. Deus nos ensinou a sonhar, Deus colocou em nós um sonho. Deus plantou em nós esse sonho. Quando tudo parecia caído, destruído, enfim, Deus nos devolve, Deus nos ensina a sonhar novamente. Grandes coisas fez o Senhor por nós, nos libertou. Quando parecia que nada mais era vida, quando tudo era morte ao nosso redor, quando a escravidão era uma realidade que nós já estávamos acostumados, Deus então nos ensina a sonhar novamente. Parecia um sonho, nós voltamos para Jerusalém. O problema é que o texto não para aí. Né? E ele continua dizendo que risos de alegria tomaram essa reação. Foram uma das reações, risos de alegria, cânticos de louvor. Nós cantamos aqui, canta minha alma, Senhor, canta minha alma. O sonho de Deus invadiu o meu coração. Eu achei que eu ia morrer escravo, preso, aprisionado a realidades de opressão, mas Deus me devolveu um sonho. E esse sonho agora me fez liberto. Eu voltei para Sião, eu voltei para Jerusalém. Nós vamos reconstruir tudo, nós vamos refazer tudo que a morte tirou da gente. Nós sabemos que foi o rei Ciro que assinou esse decreto, mas nós sabemos também que é a mão de Deus escrevendo a sua história por trás do rei Ciro. E agora nós sabemos e louvamos a Deus por isso. Grandes coisas fez o Senhor, isso nos dá esperança. E essa alegria, essa esperança que você vê nos 3 primeiros versículos do Salmo 126 é justamente uma memória de esperança. Algo que Deus fez por eles, que está no passado e que revigora os seus passos para um futuro. Mas o problema do Salmo 126 é que ele não para aí, ele tem uma continuidade. Os últimos versículos do Salmo 126, ele fala sobre um presente que o povo encara uma realidade sombria novamente. Ao voltar para casa, tudo está destruído. Ao sair do cativeiro, a realidade que eles encontram é um deserto de devastação, de destruição. O povo vê em ruínas a sua cidade. Vê em ruínas tudo o que construíram no passado. A gloriosa cidade de Jerusalém devastada. E eles precisam reconstruir. Mas na sua reconstrução há o peso da demora, da espera, da que aquilo fique novamente pronto, o medo de que tudo aquilo volte no seu coração, de toda aquela desesperança que eles sentiram ao estar presos. Volte tudo de novo e bata aquele desânimo e novamente a sua alma se rompa, se quebre. Então, por isso que o salmista começa cantando no seu cântico de peregrinação: Senhor, grandes coisas o Senhor fez por nós no passado, agora restaura-nos para que a gente não caia na mesma desesperança. Traz isso à memória do povo. Sopra em nós essa memória de esperança para que não haja novamente essa queda nesse vazio existencial de significado, de sonho rompido, de alma quebrada. Não, Senhor, sopra de novo em nós essa esperança de que o Senhor está agindo, de que o Senhor está trabalhando. E que nós aqui, trabalhando juntos, nós vamos reconstruir, nós vamos fazer florescer de novo. Restaura-nos, Senhor, restaura-nos. Restaura-nos. E é interessante que nos primeiros versículos ele vai falar sobre que os povos observavam a alegria desse povo que foi liberto.
e ficavam admirados, porque a Babilônia não tinha só o povo hebreu escravizado, né? A Babilônia escravizou muitos povos na época. Haviam outros escravos, haviam outros povos subjugados, e os hebreus estavam saindo, e os outros povos vindo aquela liberdade toda, se admiravam com a alegria que eles cantavam, esse testemunho de que Deus fez grandes coisas por ele. E agora o salmista está dizendo: Senhor, traz de novo essa alegria, devolve para nós o canto, devolve para nós a esperança, devolve para a gente esse júbilo de alegria, devolve para a gente cânticos novos. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, nos ensina a sonhar novamente, Pai. Nos ensina a sonhar novamente, dá novos sonhos para o seu povo. E aí o que acontece? Acontece que esse Deus que está por trás de toda a libertação, que é clamado por dias gloriosos de Jerusalém, o salmista então entende que é necessário que haja um movimento de esperança da parte do povo que espera. E ele vai dizer no Salmo 126, versículo 4, Senhor, restaura-nos assim como enches os leitos dos ribeiros no deserto. A região do deserto que ele fala aqui é a região do Negueb, uma região totalmente desértica. Nessa região há muitos veios de rio que se secam durante a maior parte do ano. Eles ficam secos, como veias de um defunto, secos, mortos. E aí é formado todo esse grande deserto, que não há nenhuma planta, nem nada. E é nesse lugar, na região do Negueb, na região desértica do Negueb, que o povo de Deus vai semear, vai sair a semear. E quando eles vão sair a semear, eles estão semeando num lugar deserto, num lugar árido. E nessa região, num determinado momento do ano, que eles não sabiam identificar como seria e quando seria, mas o que acontecia, havia uma grande torrente de chuva que caía sobre as montanhas e desciam inundando esses rios, esse vale do Negueb, enchendo eles novamente de água e fazendo com que todo o deserto floresça. Mas para isso, eles precisavam sair antes de ver as nuvens se formando, antes de ver qualquer sinal de água, antes de ver o deserto dar algum sinal de vida. Eles precisavam semear naquele lugar morto, naquele lugar desértico. Eles precisavam plantar ali, eles precisavam jogar as suas esperanças, sementes valiosas que poderiam custar caro no futuro. Tudo que eles tinham para reconstruir estava sendo depositado ali. E ele diz: aqueles que semeiam com lágrimas, em cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Eles saíam chorando, semeando, chorando porque não havia nenhum sinal de que aquilo pudesse dar certo. Aos olhos humanos, não havia nada ali que sinalizasse para eles que poderia mudar. Esse choro que dominava o coração deles e a alma deles era um choro de quem crê no Deus que já fez grandes coisas. Esse convite que Deus nos faz é justamente para aqueles que receberam esse sonho da liberdade. Quando Jesus nos tira da escravidão do egoísmo, dos sonhos próprios, dos sonhos egoístas, dos desejos particulares e nos liberta de nós mesmos, nos traz para essa realidade de sonho que é uma expansão de consciência. Nós começamos a sonhar os sonhos de Deus. Nós saímos alegres. A vida de Jesus entra na nossa vida. E os povos e as pessoas começam a olhar para a nossa vida e falar assim: meu Deus, o que faz essa pessoa ser tão alegre? E nós respondemos: a liberdade que eu encontrei, a vida plena, uma vida saborosa de se viver aqui, provando de uma vida que é completa.
Nós somos livres, nós estamos livres, é um sonho. Mas não poucas vezes, nós nos deixamos levar pelas adversidades, pelos desertos, pelas ruínas do nosso planeta, as ruínas da nossa existência, as contingências da vida, as angústias que nos acertam, as tragédias. Quando nós olhamos a tragédia, mesmo tendo um coração liberto, sabendo quão grandes coisas fez o Senhor por nós, parece que a nossa alma vai começando a ficar fraca, enfraquecendo, se esvaindo pelas nossas mãos. A nossa esperança parece que vai sumindo diante de tantas tragédias. É tragédia atrás de tragédia, é problema atrás de problema, é frustração, é planos frustrados, decepções que parece que vai secando o nosso ser, transformando a nossa alma num deserto como o Vale do Neguebe. Veias secas de ribeiros que um dia foram encharcados, ruínas de dias gloriosos, agora nos dão desespero, medo e angústia. O que eu faço diante de um mundo caótico? Como reajo diante das desesperanças, dos desesperos, quando a tragédia bate à minha porta? Quando só há sequidão e morte ao meu redor? O que eu faço diante disso, Senhor? E o que parece é que, se você pega o trecho desse texto, desse cântico, quando foi escrito, é o trecho da época de Neemias, de Esdras, e eles escrevem que o povo estava começando a cometer os mesmos pecados que cometeram antes do exílio. Começaram a se esquecer do que Deus tinha feito por eles, da liberdade que tinham provado. Começamos a cair novamente naquele ciclo de desespero, esquecendo as grandes coisas que Deus fez por nós. Esquecendo da liberdade que recebemos, do privilégio de termos uma vida mais que abundante. Esquecemos, e conforme a maldade vai aumentando, essa maldade é fruto desse desespero, do medo, de vermos tudo ao redor seco. Essa maldade parece que quer bater na nossa porta e nos transformar em malvados. Fazer de nós seres piores, seres secos e desérticos, seres que não vão mais ter propósito nem sonhos, seres vazios de sonhos, de realidade, de utopias. Abrimos mãos das nossas utopias. Começamos a fazer trocas com a maldade. Aceitar que se a maldade chegou em mim, eu posso ser malvado contra. Aceitamos então essa negociação com as trevas. Permitimos que o deserto comece a invadir e secar a nossa alma. E a nossa capacidade de durar, de ductilidade, a nossa capacidade de permanência rígida se rompe, se quebra. E começamos a entrar num ciclo de desespero e de medo. E que a esperança começa a sair das nossas mãos. O salmista então vai dizer: Senhor, então restaura-nos. Traz de novo essa alegria. Nos ensina de novo a sonhar. Devolve para nós essa capacidade de sonhar, de acreditar nas utopias, de permanecermos imunes à maldade que nos cerca. Nem que isso custe as minhas lágrimas, nem que eu tenha que regar com as minhas próprias lágrimas esse deserto. Eu vou sair a semear com esperança. Tem um conto de um rabino judeu que fala sobre os contos hebreus dos salmos de peregrinação. É muito interessante, muito bonito. Um que conta a história justamente desse trecho, que há um filho carregando um saco, uma cesta de sementes com a mãe indo semeando o Vale do Neguebe. O filho, meio sem saber o que ela está fazendo, afinal é um deserto, e ele nunca tinha visto essas torrentes de chuva, nunca tinha visto o Vale do Neguebe florir. Era muito novo. Mas via a mãe semeando. E ele pergunta: mãe, por que você está semeando, está jogando as nossas únicas sementes nesse deserto, nesses ribeiros secos? E a mãe: porque é o que nós temos que fazer
E aí, quando o filho repara, a mãe está chorando. Está chorando muito. Ele falou, mãe, se você tem certeza de que é isso que nós temos que fazer, por que a senhora está chorando? E ela vira para ele e diz, porque aquilo que os olhos não podem ver, eles regam com esperança. Aquilo que os olhos não conseguem ver, aquilo que o olho humano não consegue tangibilizar, aquilo que a gente não consegue delinear, vislumbrar, as lágrimas da nossa alma regam com esperança, porque o Senhor está nos ensinando a sonhar novamente. Nossa realidade não é uma floresta florida, um jardim bonito. Não é um parque bonito, florido, com seus ribeiros jorrando águas. Nossa realidade é um deserto, é um vale do Negueb, com seus veios secos. E Deus está soprando esperança para que nós, povo de Deus, discípulo de Jesus, nós somos o povo que sai a semear com lágrimas nos olhos. Por que lágrimas nos olhos? Por que esse paradoxo? Se nós então estamos aprendendo a sonhar, por que nós estamos chorando? Porque nós sabemos que nós não podemos contemplar. A nossa alma rega com esperança. Nós choramos porque nós não estamos felizes com tudo que foi feito do nosso planeta, com tudo que foi feito da criação. Nós estamos como a criação gemendo, porque Jesus já nos ensinou, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós somos esse povo que chora porque acredita que um dia aquilo será um jardim, mas que vê a realidade humana nas mais densas trevas. E na sua luta por choro, acredita que virão torrentes de chuva e vão inundar o Negueb, o deserto, e vão fazer aqueles ribeiros secos serem novos rios de água viva que vão irrigar toda a terra, que vão irrigar toda a planície e vai florescer o deserto. Nós somos o povo da esperança que peregrina semeando, chorando, com as nossas lágrimas, se for possível. Se nós não vemos as águas do Senhor ainda, nós cremos que ela virá. E por enquanto, nós jogamos as nossas lágrimas de esperança nesse solo seco, acreditando que um dia virá. Um dia virá esse reino que será uma enxurrada de justiça, de beleza, de bondade e amor, que irá regar o deserto do nosso planeta, irá extirpar toda a maldade, irá acabar com toda essa maldade que nos fez ver ruínas de destruição. É quando Deus entra em cena. É quando os nossos joelhos se caem no chão. E nossos olhos se enchem de lágrimas. E diga, Senhor, eu tentei fazer tudo com as minhas forças. Eu fiz de tudo. Estou semeando no deserto com lágrimas. A minha alma está sendo colocada aqui, porque os judeus criam nisso, que o olho realmente era essa janela da alma. Esse lugar que refletia a bondade de um corpo que era cheio de luz ou de um corpo que era cheio de trevas. Então eu estou depositando todas as minhas forças na fé que o Senhor, que já fez grandes coisas no passado, fará grandes coisas no futuro. Então eu estou colocando tudo aqui, Senhor. Eu estou saindo, eu não estou mais negligenciando a minha responsabilidade. Eu estou indo corajosamente semear num deserto. Quando todo mundo diz que não, quando todo mundo diz que não é possível, quando a tragédia ocupa seus lugares, eu digo não, a maldade não vai se expandir. Eu estou aqui, nem que seja para semear com as minhas lágrimas. É quando Deus fala, muito bem, meu filho. Muito bem, Rodrigo. Você entendeu. Agora é minha vez. E quando chega a vez de Deus, meus amigos, minhas amigas, as torrentes de chuva inundam o Negueb. Descem como rios de água viva, fazendo tudo florescer. E a maldade é vencida no nome de Jesus. A maldade é vencida. Toda a esperança é restaurada. E aqueles que colheram com choro, com lágrimas nos olhares,
colherão com cânticos de alegria. Semearam com lágrimas nos olhares, colherão com cânticos de alegria. Aqueles que choraram enquanto lançavam a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Trazendo os seus feixes de esperança. É quando deixamos e cremos que o Deus que trabalhou no passado ainda trabalha por aqueles que nele esperam. Ainda trabalha por aqueles que nele estão descansando. Nós somos esse povo que acredita que o deserto pode virar jardim. Nós somos esse povo que diz, pode ser que você acha que aquele não tem mais jeito, mas espere até vir as torrentes do Senhor, as torrentes de chuva, de rios de água viva. Como não brotará jardim? Nós acreditamos. Nós somos aquele povo que não desistimos, que a esperança vai até o final, que nós regamos com lágrimas. Nós saímos a semear com lágrimas no olhar, porque cremos que o que os olhos não podem ver, a esperança vai regar, porque sabemos o Deus que temos, conhecemos o Deus que temos e sabemos que grandes coisas Ele fez por nós e grandes coisas ainda vai fazer, porque estamos entregues a um Deus que cuida do seu povo. Nessa manhã, eu convido você, meu amigo, minha amiga, a fazer essa oração. Deus, restaura-nos. Traz de volta o canto, o júbilo de alegria, para que eu saia da minha porta semeando com lágrimas no olhar, mas sabendo que um dia virá Deus e sua justiça e cobrirá todo o deserto de maldade com a sua vida e esperança. Quando sair a semear, lembre-se aquele que te libertou um dia. Lembre-se aquele que te trouxe a vida. Lembre-se aquele que te ofereceu uma vida que floresce no deserto. Lembre-se que a sua vida era um deserto, que era um vale seco, que era um vale que não tinha sinal de esperança. Ele te libertou, Ele te trouxe da escravidão. Deus, restaura-nos, Senhor. Deus, restaura-nos. Nos dá de volta essa esperança, que a gente possa sair a semear, com lágrimas no olhar, certos de que um dia virá a mão do Senhor e tudo transpassará com a sua justiça, beleza e amor. Fará de nós rios de água viva, para que no meio do caos jardins sejam plantados, para que no meio do deserto se floresça a esperança de que esse mundo jaz no maligno, mas que ele não será destruído até que venha a nova Jerusalém, uma nova cidade, de um reino de justiça, beleza e amor. Que essa esperança invada o coração dos discípulos de Jesus. Nesse tempo de isolamento, semeie esperança com lágrimas no olhar. Ligue para teus amigos, ligue para os teus parentes, ligue para aquelas pessoas que você acha que pode abençoar. Faça videochamadas, ore com elas, semeie esperança, chore com elas por esse mundo caótico. Chore pelo telefone, chore virtualmente, abrace-a, pastoreie o coração dela, semeie com esperança. Pergunte para o teu próximo o que ele precisa. Se na tua casa está sobrando, veja com quem está faltando. Vá atrás de quem precisa. Semeie com lágrimas no olhar. Semeie com esperança de que Deus está fazendo algo maravilhoso e que virá as torrentes de bondade e de justiça do Senhor e inundará os rios secos que um dia foram rios de água viva e se tornarão novamente uma nova esperança para esse planeta. Nós somos a igreja de Jesus, a igreja que peregrina em esperança, a igreja que tem uma esperança que não desiste. Que quando está tudo vencido, é quando a maldade olha para a gente e fala, não é possível, eu achei que eu tinha extirpado vocês, eu achei que eu tinha esvaído as forças de vocês. É quando o mundo mau olha para a gente e diz, não é possível,
Da onde vem? Da onde vem essa força que enxuga até com as lágrimas um chão desértico? E nós dizemos, vem do Senhor, que grandes coisas já fez por nós e ainda há de fazer muito mais. Vem dele, que hoje eu posso estar derramando lágrimas, mas amanhã eu colherei nesse solo seco feixes cheios de um jardim que brotou no meio do caos. Esse é o sopro do Espírito através da igreja de Jesus. Esses são os discípulos de Jesus, que peregrinam em esperança, saindo a semear, com lágrimas no olhar, porque creem que todo sofrimento nos trará o privilégio de fazer parte daquilo que Jesus começou, daquilo que Deus está fazendo no mundo. Que Deus use a sua vida, que você seja esse rio de água viva, para a glória de Deus Pai, no nome de Jesus. Amém.